Olá, pós-graduandos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente com o Guilherme Duarte Garcia. Nós já temos um vídeo aqui no canal sobre PhD no Canadá, que eu vou deixar o link aqui em cima, vocês podem acessar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre trabalhar como professor universitário no exterior. É um assunto que a gente não vê aqui no YouTube, vai ser um dos primeiros vídeos desse assunto, estou muito empolgada para aprender tudo com o Guilherme. E ele é professor atualmente da Concordia University, lá em Montreal, no Canadá, mas a partir do ano que vem ele vai migrar para os Estados Unidos e já tem o seu convite para se tornar professor na Ball State University, em Indiana. Então ele vai poder compartilhar com a gente hoje sobre essas duas esferas, né? Essas duas situações que ele se encontra, no Canadá e nos Estados Unidos. Oi, Alana, tudo bem? Obrigado por esse segundo convite aqui no canal. E eu acho que esse vídeo vai ser uma boa sequência para o vídeo sobre o PhD, já que para a gente ser professor, a gente tem que inevitavelmente passar por um doutorado, né? Então vamos lá. Vamos! A primeira pergunta que a gente tem é como que você obteve essa oportunidade, né? Para se tornar um professor aí no exterior. Foi por causa do PhD que você fez anteriormente? Bom, tecnicamente, quando uma vaga é anunciada numa universidade aqui da América do Norte ou da Europa, enfim, de qualquer lugar, qualquer pessoa pode se candidatar, então mesmo alguém que está no Brasil pode se candidatar. Ótimo. Mas é claro que na prática, ter feito um doutorado aqui perto, principalmente, obviamente ajudou, né? Quer dizer, a McGill é uma universidade conhecida, a Concordia e a McGill estão na mesma cidade, inclusive, então é evidente que ter feito doutorado aqui, sim, facilitou todo esse processo, até porque eu já sou residente permanente aqui no Canadá, então isso também é uma facilidade porque, como a gente vai falar logo em seguida, não houve nenhuma necessidade de visto e coisa assim, né? Sim, é ótimo. E aí você participou de um processo seletivo, como é que foi esse processo? Bom, o processo seletivo ele é longo e estressante, não existe um concurso público como existe no Brasil. Em vez disso, a gente encontra uma vaga que é anunciada online, ela é anunciada ou no site da universidade, ou, enfim, em sites mais globais, como, por exemplo, o Linguist List, que é um site bem usado aqui. Aí a gente entra no site da universidade, envia os documentos que são pedidos, geralmente tem Teaching Statement, Research Statement, tem carta de recomendação, tem a carta de cover letter, que eles chamam, que é a carta de apresentação, né? Tem writing samples, a gente tem que anexar artigos, então assim, facilmente a gente chega em 100, 150 páginas de materiais para enviar para a universidade. Então essa é a primeira fase. Dessa fase vão ser tirados, vai ser tirada uma long shortlist, que eles chamam, que geralmente vai ter uns 10, 15 candidatos. Então normalmente em linguística tem de 50 a, sei lá, 200 candidatos por vaga. E depois da long list se cria uma short list e a pessoa vai até o campus, então dá uma job talk e fica no campus por 2, 3 dias para falar da sua pesquisa, enfim, assim é geralmente Perfeito. E tanto para você se candidatar como para você exercer essa função aí de trabalhar como professor, você precisou de alguma documentação específica? Então, aqui na Concordia eu não precisei, né, porque como então eu falei antes, como eu já sou residente permanente aqui no Canadá, eu não preciso de nenhum documento específico para trabalhar aqui no país, mas agora indo para os Estados Unidos, sim. Então, para ir para os Estados Unidos, eu preciso de um visto de trabalho, que é o visto H-1B, e esse visto ele é, digamos assim, patrocinado ou encaminhado, tudo é feito pela universidade que contrata, então, o professor. E foi isso que foi feito no meu caso. Então, a Universidade dos Estados Unidos, a Ball State, arranjou toda essa documentação, e basicamente elaborou tudo que tinha que ser elaborado, me pediu os documentos. Foi relativamente rápido o processo e esse visto, na verdade, depois ele acaba virando um green card. A universidade entra com o pedido de green card para o professor depois de mais ou menos um ano nos Estados Unidos. Então, sim, aí lá nos Estados Unidos tem toda essa parte mais burocrática, porque justamente eu não tenho um visto de trabalho ainda, não tinha, né, até então, um visto de trabalho para os Estados Unidos. E isso sim é um ponto importante porque, dependendo do país de onde eu venho, eu vou causar um certo trabalho extra para a universidade, caso ela queira me contratar, né? Então, alguns países assim que têm relações diplomáticas mais complicadas com os Estados Unidos certamente acabam sofrendo também nesse quesito, né? Ótimo, excelente.
E me conta como é o trabalho de professor universitário aí no exterior, baseado no que você já viu aqui no Brasil. Tem alguma diferença? Bom, o dia a dia de um professor universitário aqui depende muito de que tipo de professor ele é. Então eu vou rapidinho aqui falar de 3 tipos de vagas, e é bem confuso porque na verdade tem um problema de terminologia envolvido aqui. Então eu vou começar pela vaga mais comum que tem, que é a vaga temporária, que vai variar aí de 1 a 2 anos, por exemplo, e que aqui na América do Norte se chama de lecturer, ou também de adjunct. E isso é um pouco confuso porque adjunto no Brasil é uma vaga permanente. Professor adjunto geralmente é aquele professor que passou em concurso público. Aqui não. Aqui a palavra adjunto significa que eu estou temporariamente em uma determinada universidade. Substituto, Geralmente esse tipo de vaga vai ter muita carga de ensino, eu vou dar muita aula, vou ter pouco tempo para pesquisa e não vou ter muitos benefícios. Geralmente é isso que acontece. Existem algumas exceções com alguns benefícios, mas normalmente as condições não são tão boas assim como seria a vaga permanente. A segunda opção é fazer um pós-doutorado. É um outro tipo de vaga em que eu também às vezes dou um pouco de aula, mas bem pouco. Eu tenho mais tempo para fazer minha pesquisa, melhorar meu currículo e depois tentar mais uma vez uma vaga permanente. Cada vez mais está sendo necessário fazer pós-doc antes de conseguir uma vaga, porque tem muita competição. Eu, na verdade, ia fazer um pós-doc nos Estados Unidos e eu acabei cancelando por causa da outra vaga. Então, pós-docs são momentos bem interessantes, remunerados, obviamente, para que eu consiga melhorar meu currículo fazendo mais pesquisa. E a terceira categoria é a categoria de Assistant Professor. E essa é uma categoria que também confunde um pouco no quesito nomenclatura, porque pode ser confundido com professor auxiliar no Brasil, mas não é. Na verdade, Assistant Professor seria o equivalente ao professor adjunto no Brasil, que é o professor concursado, etc, etc. Então aqui o Assistant Professor ele vai dar de 2 a 3 disciplinas por semestre, no máximo. Muitas vezes ele até não dá nenhuma, se ele tem algum grant de pesquisa, por exemplo. Então ele é liberado de algumas disciplinas. Ele tem diversos benefícios, etc. E ele tem teaching assistants, que vão então corrigir trabalhos e provas para que haja uma maior liberação de tempo para que se faça mais pesquisa. E é claro, o assistant professor também vai orientar pós-graduandos, que é uma coisa que quem é temporário não vai fazer via de regra. Então tem diferenças grandes nessas 3 categorias. E no caso de Assistant Professor, a vaga é geralmente permanente. Esse tipo de vaga aqui a gente chama de Tenure Track Position. E são essas vagas que estão cada vez mais raras, porque normalmente quem tem uma vaga dessas, muitas vezes até prolonga o tempo antes de se aposentar, porque gosta muito do que faz, enfim. Então, normalmente, como eu falei antes, na linguística vai ter muita gente competindo para uma única vaga. Isso cada vez tem ficado mais acirrado, digamos assim. Uma outra coisa que professores vão fazer é ter office hours, que é uma coisa que aí no Brasil eu acho que não existe, ou não é comum pelo menos, que é ter um momento durante a semana em que ele recebe alunos para tirar dúvidas e tal. Então as office hours são bem importantes e elas vão acontecer para todos esses 3 níveis que eu comentei. Inclusive quem está fazendo um pós-doc pode ter office hours dependendo das atribuições dessa pessoa. E sobre pós-doc, existem pós-docs do governo, que é o que eu ia fazer, e existem pós-docs mais locais, que são pós-docs que são abertos porque existe uma bolsa de pesquisa de algum professor, em algum laboratório, por exemplo, e a abertura dessa vaga, e, enfim, alguém se candidata e consegue a vaga. E os pós-docs variam, eles variam de 1 até 5, 6 anos, e na Europa tem pós-doc que dura bastante. Diferentemente do caso do Brasil, quem faz pós-doc aqui é quem ainda não conseguiu uma vaga permanente. No Brasil, quem faz pós-doc com vaga permanente, aqui faria um ano sabático, digamos assim, né? Então, nenhum professor já com vaga permanente aqui vai fazer um pós-doc, por exemplo. E, basicamente, essas são as atribuições. Ótimo. Muito bem explicado. Guilherme, gostaria de te agradecer novamente por estar aqui no canal. E eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, o link do site dele, que ele tem várias informações a respeito de sua trajetória, do seu currículo, alguns documentos que vocês podem acessar, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre este assunto, não esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau! Até mais!